Boa noite, este é o Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. No programa de hoje, vamos analisar os resultados do primeiro turno das eleições e falar também sobre as perspectivas para o segundo turno. Boa noite a todos. Eu pulei aqui uma coisa, estamos no ar pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, é a emoção, viu, do primeiro turno. Nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para debater essa surpreendente votação de ontem, convidamos o Marcos Nobre, professor de Filosofia Política da Unicamp, pesquisador do SEBRAP, Ascânio Seleme, colunista do jornal O Globo, Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico, Carlos Mello, cientista político do INSPER, e Cláudio Couto, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo do programa, somos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo nosso inelegível Paulo Caruso. Agora sim, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem depois do voto de ontem, todos aí, essa realização democrática, todos participaram. Eu queria começar a nossa conversa com uma nota que o Hélio Gaspari, colunista de O Globo e da Folha, publicou ontem da nossa repórter aqui presente, Maria Cristina Fernandes. Sobre a disputa de ontem, a Cristina dizia o seguinte: o PT rejeitou a chapa Ciro Haddad porque pretendia fazer da disputa eleitoral um plebiscito sobre a permanência de Lula na cadeia e permitiu a formação daquele que hoje é o maior partido nacional, o antipetismo. Queria ver depois no final a gente ouve a crítica. Vamos lá, Marcos, começando por você. Então, boa noite. Com certeza, essa é uma parte da história, uma parte do que aconteceu no primeiro turno. Agora, tem mais coisas envolvidas aí, né, no que aconteceu. O que é esse novo antipetismo? Né? É um antipetismo que junta não apenas as pessoas que já eram contra o PT, mas também um movimento que vem desde 2013 contra o sistema político em geral. Então, você juntou as duas coisas ali numa coisa só. E essa junção é que fez essa onda. E agora o que está em questão no segundo turno, essas duas coisas podem ser separadas. Porque o que aconteceu lá em 2013, a partir de 2013, ficou claro o recado. O sistema político tem que se autorreformar. O sistema político não ouviu o recado. Então as pessoas resolveram passar em cima em 2018 simplesmente e desmontar todas as peças, porque é isso que aconteceu. E a questão agora é o seguinte: agora se virem para remontar essas peças. Como é que vocês vão remontar isso? E a questão toda agora no segundo turno é quem tem mais condições de remontar essas peças todas quebradas que o eleitorado entregou em termos de Câmara, em termos de Senado, em termos de Assembleias Legislativas, etc. E tal. Acho que isso é que está em questão agora. Botaram fogo no circo, né? Exato, Porque assim, olha, veja, é como a greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros, potencialmente, ela é alguma coisa que sufoca a própria sociedade. E a sociedade apoiou ser sufocada, até o ponto de dizer, não, agora eu vou ficar sem ar, então agora eu vou retirar o meu apoio. O que a sociedade fez no primeiro turno foi isso. Foi assim, olha, eu vou levar isso até o limite para vocês me ouvirem. Né? Então, eu desmontei todas essas peças. Agora, no segundo turno, a questão é quem tem melhores condições de remontar essas peças. Eu acho que é isso que está em causa no segundo turno. Carlos Mello. Acho que tem isso que o Marcos falou. Eu quero primeiro pegar a frase da Maria Cristina, que eu acho que, de fato, o PT mais uma vez, agiu com o seu hegemonismo de costume. Né? Poderia ter trabalhado a possibilidade de uma chapa única, uma chapa que unisse ali o campo da esquerda, mas não fez. Não fez e resolveu ir para um plebiscito achando que ganharia esse plebiscito. Né? Que, de certa forma, a população reconhecesse os feitos que, de fato, existiram no governo Lula e que isso colocaria o PT de novo no governo. Errou, foi um erro de avaliação. Agora, eu concordo com o Marcos, quer dizer, esse antipetismo, ele está deslocado. Tem essa questão que vem lá de 2013, isso vem crescendo, o PT tem
e tem pago o preço do sistema político, porque quando se fala em corrupção e tudo mais, e o PMDB, e o PSDB, e o PP, não é? Todo o sistema político, de certa forma, está igualmente comprometido, mas o PT vira simbólico nesse processo todo. Pagou né? o preço. Por conta desses erros todos. Agora, também é verdade que talvez esse antipetismo não tivesse começado a campanha tão forte como ele chegou no final. Não é? Eu acho que teve uma estratégia de campanha do PSDB, do ex-governador Alckmin, que contribuiu para isso. O antipetismo não é só culpa do Alckmin, mas o Alckmin, à medida que ele achou que ele pudesse puxar o eleitor do Bolsonaro, trazer para si o antipetismo, e ele bateu tanto nessa tecla, que ele potencializou essa questão durante a eleição. Não é? E a hora que ele viu, ele criou um monstro que lhe derrotou. Porque esse antipetismo, na hora de se alinhar a um candidato, ele escolheu o candidato mais radical contra o PT. Ele não vai escolher já que ele é antipetista, que ele foi potencializado, por que ele vai escolher um adversário intermediário que ele não tem muita certeza se realmente é tão vigoroso? E além do que, quando você faz uma crítica ética ao PT, você também não pode simplesmente assumir o PSDB como um santo nesse processo todo, como exemplo. Então, eu acho que são esses fatores todos, né? E aí eu concordo plenamente, se transforma na principal força dessa eleição, e o desafio do segundo turno é diminuir, o desafio para o PT é diminuir essa rejeição que está colocada. Ascânio. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu concordo absolutamente em tudo que a Maria Cristina escreve, não só sobre isso, mas excelente coluna que ela produz no Valor. No caso específico, Lula não só afastou Ciro, como torpedeou Ciro, trabalhou contra o Ciro, de tal modo que impediu ele, com suas alianças não explícitas com o Centrão, impediu que o Centrão se aliasse ao Ciro, permitindo que Alckmin ganhasse essa fatia na divisão dos partidos na eleição do primeiro turno. Com certeza, uma chapa Ciro na cabeça com Haddad ou outro candidato de vice do PT ou de um outro partido apoiado pelo PT seria muito mais competitivo no segundo turno contra Bolsonaro. Eu não vejo nenhuma dúvida quanto a isso. Até as pesquisas me mostravam. Mostravam isso e mostram, inclusive, que no segundo tempo ele seria mais forte. Agora, com relação ao antipetismo, eu acho que ele é anterior até às manifestações de 2013. E eu acho que também foi criado pelo Lula. O primeiro movimento que começou a atrair a empatia que o brasileiro tinha com o PT foi quando o Lula criou o famoso nós contra eles. Foi o primeiro momento em que o discurso do, entre aspas, ódio de você é diferente de mim, você não serve, eu sou bom, começou a prosperar no país, criou essa divisão que a gente conhece hoje e tornou o PT um partido tão antipatizado a ponto de, nesse momento, a gente ver a dificuldade enorme que ele terá. Tem uma chance, evidente que tem, mas pequena, de ganhar a eleição no segundo turno. Por quê? Porque foi construída uma imagem do PT arrogante, centralizador, egocêntrico, que não permitia que ninguém que fossem eles se aproximassem do nosso projeto, que é muito melhor, que é a favor dos pobres. Vocês não são a favor dos pobres, nós somos bons e vocês são maus. Também não prosperou o discurso que queria que nesse pleito se eximisse não só o presidente da sua responsabilidade criminal, mas também a ex-presidente Dilma do impeachment que ela sofreu. Achava-se que essa seria a resposta do brasileiro a favor do PT. Talvez por isso o Lula impediu que qualquer aliança prosperasse no âmbito do partido. Cláudio. Eu concordo com a Maria Cristina. Acho que tem também os elementos, né, que foram apontados pelo Marcos, eu concordo com isso também. E acho que tem um momento de conjuntura importante, né? Quando o ex-presidente Lula ele é condenado em segunda instância, né? E aí, consequentemente, não pode mais participar da campanha, ainda que isso depois vá ser confirmado e leve um tempo. A percepção que eu particularmente tinha naquele momento era de que isso seria prejudicial ao Bolsonaro, né? E por quê? Porque o Bolsonaro se construiu como o mais
dos antipetistas, né? Durante um bom tempo, o PSDB ocupou esse papel, até porque a direita tradicional havia declinado, se a gente pensar no malufismo, pensar no carlismo, naquilo que era a direita tradicional, parte dela havia se convertido em centrão, inclusive ao ponto de que boa parte dessa direita tradicional convertida em centrão foi absorvida na coalizão dos próprios governos petistas. E aí o que sobrou foi o PSDB como partido que, já sendo um anti-PT, pelo antagonismo que os dois desempenharam desde a eleição de 94, até um pouco antes, quando já tinha uma disputa, por exemplo, no plano estadual em São Paulo, onde os dois partidos, inclusive, se formaram, e no plano municipal, esse antagonismo entre os dois ganhou um corpo no plano nacional e o PSDB acabou ocupando esse espaço, que era da velha direita, se apresentando como anti-PT e se beneficiou disso durante um bom tempo em todas as eleições subsequentes. Vem os escândalos de corrupção, vem o mensalão, vem o descalabro do governo Dilma e aí, consequentemente, o PSDB fala, bem, agora vamos faturar, né? Perde a eleição com a Aécio, questiona o resultado, aposta no impeachment. Só que aí depois o próprio PSDB é tragado por escândalos que ele indicava como sendo quase que exclusivos do PT. Nesse cenário, ocupar o espaço do anti-PT em todo um sistema, em todo um processo no qual o discurso sobre a corrupção como o principal problema do PT, mais até do que essa questão, talvez, de ricos contra pobres e tudo mais, né? Isso, não que isso não tenha importância, isso antagonizou com um certo setor da sociedade, mas a ideia de que o PT tinha quase que o monopólio da corrupção e uma narrativa, se criam as expressões petralha, coisas do tipo, né, que vale para os petistas, não tinha tucanalha ou alguma coisa assim, né? Os petistas falavam, mas isso não ganhou corpo na sociedade. Era o petralha, o sinônimo de corrupto. Quando o PSDB também se macula, vem a JBS, vem os vídeos do Aécio, ele vai perdendo esse espaço. Se Lula tivesse realmente saído da disputa, tivesse indicado logo um sucessor e, consequentemente, esse antagonismo Bolsonaro-Lula não pudesse se fazer, talvez o cenário realmente fosse outro. Mas o Lula não saiu até agora da disputa, né? O Haddad ainda foi visitar em Curitiba logo no dia seguinte ao primeiro turno. Essa dificuldade de sair, de tirar Lula do campo, foi reforçando a figura de Bolsonaro. E ele ainda preservado, ironicamente, pela facada que recebeu, porque não precisou se expor, era o símbolo de Bolsonaro, um no hospital, outro na cadeia, como muita gente já ressaltou, só que os dois presentes fortemente na campanha, inclusive com mídia espontânea, com uma cobertura diária, com a menção, a própria campanha do PT, que falava, Haddad é Lula, Haddad é Lula, Haddad é Lula. Bem, se Haddad é Lula, Bolsonaro é o anti-Lula. E, portanto, é o anti-Haddad, logo esse voto antipetista corre para ele. Então, eu entendo que isso tudo se reforçou. Não exclui a questão de que há um sentimento anticlasse política e Bolsonaro é também o candidato antissistema, apesar dos 7 mandatos nas costas da família inteira em cargos públicos por diferentes estados, em diferentes casas legislativas. E agora com mais força ainda. E agora com mais força, ou seja, é um antissistema completamente dentro do sistema, mas se vende assim. Mas, enfim, eu acho que todo esse cenário realmente explica por que chegamos onde chegamos. Cris, você escreveu isso que foi citado aqui pelo Gaspari antes do resultado. Foi na coluna que saiu na quinta. Depois do resultado, eu acho que essa coisa que você fala do maior partido, né, ser o anti-PT, acho que ficou mais ressaltado ainda, né? Sim, trouxe, assim, Rio de Janeiro, Minas, né, nos estados. Acho que sim, Ricardo. Eu concordo com o Marcos que os partidos falharam em processar as manifestações que iniciaram em 2013, invadiram o impeachment e chegaram aqui até às vésperas da eleição, no último fim de semana, antes do primeiro turno. Quem esteve na Paulista no domingo, mas principalmente quem esteve no Largo da Batata no sábado, deve ter reparado que ali você tinha um eleitorado marcadamente de esquerda, né? Eram alguns guetos dos partidos de esquerda. E não era natural que fosse assim, porque é uma manifestação chamada pelos movimentos. A função de ampliar esses movimentos era dos partidos. E isso não foi feito. Os partidos falharam em ampliar esses movimentos para além do campo de esquerda. Não tinha PSDB na rua, né? O Pablo Hortelado da USP fez uma pesquisa lá e, além de não ter PSDB, não ter centro, tinha rico, só tinha rico.
Então, esse fracasso dos partidos em processar as manifestações para a renovação do sistema político é um fracasso persistente. E isso colaborou para que o antipetismo prosperasse como norma do sistema político. Agora, o que aconteceu? Isso, para mim, estava claro antes da eleição. E o que aconteceu depois da eleição? A gente passou, nós jornalistas, 11 em cada 10 jornalistas passaram a eleição inteira dizendo que o grande eleitor de 2018 era o Lula. E aí o que a gente viu no domingo? Que este título foi transferido para Jair Bolsonaro. Porque não foi só 46% que ele teve. Ele colocou no segundo turno esse que era um absoluto desconhecido também em grande parte por falha nossa de estarmos muito ocupados com a eleição presidencial e não nos ocuparmos com as disputas estaduais. Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, esse candidato que surpreendeu todo mundo e passou a liderança na disputa de segundo turno do Rio. E o Zuma, o Romeu Zema, de Minas, que não é do partido Bolsonaro, é do Novo, mas que já vinha algumas semanas flertando abertamente com o Bolsonaro, que também foi uma surpresa absoluta. São dois candidatos que chegaram nessa condição de líderes da disputa no segundo turno, nas asas do bolsonarismo. O Bolsonaro também fez uma bancada muito representativa na Câmara, né? O PSL terá a segunda bancada da Câmara dos Deputados, 52 deputados, só perde para o PT. É uma coisa extraordinária, um partido que era nanico e passa a ser maior do que todos os outros, na exceção do PT. Fez com que seu filho tivesse a maior votação da história da República de um deputado federal. Fez com que a Janaína Pascoal tivesse aqui a maior votação que uma Assembleia Legislativa já viu, 2 milhões de votos, o dobro da Marina Silva, candidata a presidente da República. Então, eu acho que ele, de fato, vivemos uma eleição em que não apenas o antipetismo é o maior partido, como o Bolsonaro é o maior eleitor. E outra fratura também que ficou assim muito clara depois das eleições foi Sul, Sudeste e Nordeste, né? No Nordeste todo, praticamente os governadores petistas ou aliados do PT confirmados, né, reeleitos, né, uma coisa meio esquizofrênica. Eles foram aprovados, mas o governo federal desaprovado, né, pelo Sudeste e pelo resto do país. É uma outra fratura também, né? Agora, eu não tenho os números, Ricardo. Quem gosta de fazer essas contas é o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que é uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a falar dessa divisão norte e sul, ele coloca na ponta do lápis o número de votos de um lado e de outro das regiões. Uhum. E o que às vezes você percebe é que, na verdade, apesar da mancha ser vermelha e azul, o número de votos, por serem colégios eleitorais maiores no Sudeste, para um e para o outro lado, às vezes pesa até mais, sabe? Pesa muito e aí mais, a gente fica dizendo, olha, quem está sustentando o PT nas costas é o Nordeste. Mas o PT tem votações representativas no Sudeste, no Sul e no resto do país também. Até tem uma coisa interessante, ontem, quando a apuração ia avançando, o Bolsonaro começou a cair em relação ao Haddad quando entrou a votação do Sudeste. Né? O Sudeste estava lá com 10% no momento, no que vai entrando, você fala, poxa, mas ele perde no Sudeste o Haddad, por que ele está subindo e o outro está caindo? Porque o volume também é tão grande, né, que quando você, claro, computando também o que chega dos outros lugares, aquilo acabou reduzindo. Ele, no dado momento ele chegou a ter praticamente 49, ele começa com 49%. Né, no que a apuração se principia. E depois, no que o Sudeste vai entrando, essa diferença vai caindo. É uma coisa interessante, que acho que tem a ver com essa conta que você está exatamente mencionando. Agora, me deixa eu só falar um negócio que eu acho que é importante. Você falava, a gente não estava prestando atenção nas disputas estaduais, né? Eu acho que não éramos nós só que não estávamos prestando atenção, nós, assim, os analistas, os jornalistas. Mas quem não estava prestando atenção também era o próprio eleitorado. Essa virada de última hora em alguns estados, que são os estados da região Sudeste principalmente, no que se refere à eleição de governador, é um fenômeno mais espalhado no que se refere à eleição para o Senado, né? Porque aí você tem um monte de viradas em vários lugares.
isso demora a acontecer, ou pelo menos demora a ser percebido pelas pesquisas, porque eu acho que realmente demora a acontecer, porque as pessoas vão praticamente até a última semana sem olhar muito para o que está acontecendo na disputa estadual. Está todo mundo fixado na nacional, que está tremendamente polarizada, atraindo a atenção de todo mundo, e a gente fala, bem, ok, já agora eu resolvi o que eu vou fazer na federal. Tanto que nas pesquisas, os resultados do começo da semana passada são praticamente os que se confirmam no final, com alguma oscilação, tem um pouquinho mais de migração, mas o desenho geral está dado. E aí o eleitor fala, ok, agora deixa eu ver o que eu vou fazer no meu estado, deixa eu ver o que tem para o Senado, deixa eu ver o que tem para governador, e aí é que você tem as grandes viradas, e aí depois o que acontece? Chega no domingo à noite, chega na segunda-feira, um monte de gente falando, as pesquisas erraram de novo. Não é que as pesquisas erraram, é impossível você captar esse movimento quando você tem decisões que realmente são deixadas para o final, porque está todo mundo olhando para outra coisa. Nesse caso, Cláudio, foram justamente os debates da Globo. Que foram cruciais. Foram fundamentais. Tanto o Zema em Minas quanto o Witzel no Rio de Janeiro declararam abertamente nesses debates o apoio a Bolsonaro. Sim. Não uma vez, mas mais de uma durante o debate. Claro que isso teve um impacto muito forte. Foi E há foi 3 prorrogado, anos. né? Tanto que a última pesquisa, pré-boca de urna, porque só o Ibope fez boca de urna, já apontava o crescimento dos dois nos seus respectivos estados. E o movimento final aconteceu justamente no dia da eleição. Eu só queria falar uma coisa sobre o Lula. A gente também não pode subestimar muito o Lula, como você falou, que o grande eleitor é Bolsonaro, com certeza. Tanto que o resultado de Zema e Witzel é Bolsonaro. Mas Lula conseguiu fazer Haddad do zero chegar a 30% dos votos, não é pouca coisa. Um terço dos eleitores brasileiros vão votar, ou votaram em Haddad, esse número deve aumentar. Eu disse antes e repito agora, não vai ser fácil para Haddad Ia ser ganhar. feito no Nordeste. E ele ganhou Particularmente. em todo o país, mas enfim, mais no Nordeste. Mas ele teve bons votos, boa votação em todo o país. 30% não é pouca coisa. Claro que é menos do que todos os adversários do Lula e da Dilma nas eleições anteriores, na hora de concorrer para o... Deixa eu falar um pouco sobre o Nordeste, porque às vezes fica uma impressão de que o PT tem esse desempenho no Nordeste por conta de políticas públicas exclusivamente, assistencialismo, aquela coisa toda, não é? Na verdade, os governadores do Nordeste tiveram um grande desempenho durante os seus governos, né? Todos à esquerda. No Ceará, por exemplo, se elegeu com quase 80%, a parte da questão da segurança pública, que é um problema sério do Nordeste de uma forma geral, e do Brasil também, você teve um governo muito realizador do ponto de vista econômico, né? Um governo com uma interessante performance econômica. Na Bahia também... Mesmo na crise, né? Mesmo na crise, durante a crise. mesmo na crise. Na Bahia também, você teve uma série de obras do governo, Salvador, por exemplo, o metrô e tudo mais, que foram muito importantes também. Então, é errada a ideia parece que nem quis errada se essa opor, ideia, né? exatamente. Ele ia perder, ele sabia que Errada perder. essa ideia de que não foi as políticas do governo Lula, o assistencialismo do governo Lula que faz aquela pessoa... Não é isso. Né? Aliás, se você for às capitais do Nordeste e visitar o shopping center, você não vai ver diferença nenhuma em relação aos shoppings de São Paulo. Não é? Você tem núcleos de riqueza, como tem aqui, como tem núcleos de pobreza muito grande também aqui no Sudeste. E aí essa divisão toda. Eu acho que essa coisa de pintar o mapa de vermelho... Aí você começa a receber memes tipo Cuba do Sul, né, chamando o Nordeste. Quanto mais regional o voto, mais a pessoa vota com o bolso, mais vota com o estômago, Exatamente. pensando na sua família. O eleitor não vota contra o seu Você vê que interesse. e quando é local, agora, que só você um falou. detalhe, no caso do Rio e de Minas, eram 2 estados de terra arrasada. Ali se podia fazer um voto de protesto, um voto... Eu quero tomar esses 2 exemplos seus para tentar mostrar que tem 2 coisas misturadas no que se chama de antipetismo. Uma coisa é antipetismo, a outra coisa é antissistema. Nem no Rio, nem em Minas estava em questão o outro lado ser o PT. Então, assim... Em Minas, um pouco. Vamos voltar, Minas, com certeza. Vamos continuar com você no bloco seguinte, a gente retoma, porque esse é um bom ponto e a gente retoma daí com você, tá bom? E a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o debate dos resultados do primeiro turno das eleições e como fica o quadro para o segundo turno. Até já!
Estamos de volta ao vivo com o debate sobre os resultados das eleições com esse timaço de jornalistas e analistas políticos. Estávamos conversando no bloco anterior, o Marcos tinha levantado a questão de diferença entre antissistema e antipetismo. Queria que então que o Marcos continuasse o raciocínio. Porque essas duas coisas estão sendo consideradas juntas e elas estão misturadas mesmo. Mas são duas tendências que não se confundem. Então, tem muitas eleições estaduais em que o antissistema desse último minuto da votação para o governo estadual foi mais importante do que o antipetismo. Dá o exemplo do Rio, que é o exemplo mais claro, embora também em Minas tenha acontecido por causa da liderança do Anastasia. Então, eu acho que a gente tem que considerar que também a estratégia do Lula foi uma estratégia de se colocar como candidatura antissistema. Parece a coisa mais estranha do mundo. Fala assim, como é que alguém que operou um sistema durante 8 anos, e indiretamente, digamos, 13, pode se colocar como antissistema? Mas foi assim que o Lula construiu a candidatura dele. Ele disse, olha, estão dizendo que o sistema é péssimo e identificam o sistema ao PT. Mas só quem está preso sou eu e só quem foi a piada do poder foi a Dilma Rousseff. Então, ele construiu uma candidatura para ser o anti-Bolsonaro também, para ser duas candidaturas antissistema. Então, a questão toda é o seguinte, tem uma parte do antipetismo muito importante que diz o seguinte, o PT é ruim porque o PT é a expressão desse sistema político corrompido. Essa isso junção ficou muito marcado, né, com a Lava Jato, o Petrolão. Isso. Porque, assim, o PT morreu uma vez, em 2005, e renasceu em 2006, que é uma coisa raríssima, dar essa oportunidade para um partido. Quando veio o julgamento do Mensalão em 2012 e quando veio a Lava Jato, as pessoas falaram, não, peraí, você teve uma outra chance e você fez de novo? Então, acho que a raiva, essa coisa do antipetismo, ela dobrou aí, nesse momento. E daí foi uma confusão entre PT e sistema, que o Lula está tentando desfazer com essa candidatura. Então, a questão é a seguinte, o quanto é possível separar a candidatura do PT da força antissistema que também se juntou aos votos do Bolsonaro? Mas é Marcos, isso que está em causa. Eu me questiono um pouco se o PT, de fato, engata esse discurso antissistema. Eu lembro aqui o que aconteceu no último debate da Globo. A Marina levantando a bola, ela levantou ali a bola para o Haddad cortar praticamente, quando sugeriu ali um meia-culpa do PT em relação a tudo o que aconteceu. Você está dizendo aí, o Lula disse, olha, só quem está preso sou eu. O Haddad foi colocado diante dessa situação pela Marina e ele não aproveitou. O que é que ele podia ter dito ali? Olha, sim, o PT errou, mas o PT foi o único que pagou. O Lula está preso e os principais dirigentes do partido estão presos. E nos outros partidos? Quem é que foi preso? Mas por que o PT hesita em fazer isso? Porque, de alguma maneira, o PT quer se juntar com todos para acabar com a Lava Jato, né? Todo mundo sabe que tem muitos problemas. Mas o PT, durante muito tempo da operação, o PT tem tentado operar com os outros partidos para minar a Lava Jato. Não foi bem sucedido, né? Não foi bem sucedido, mas isso fez com que o discurso não se firmasse no sentido de antissistema. O discurso é meio falso, porque há muita gente de outros partidos presos. A gente do PP, a gente do PSDB, a gente do PMDB, a gente de diversos políticos mas não com o mesmo importantes. Escalão. Tá bom, você está dizendo que o Lula... Mas, ninguém tem 40% das intenções de mas voto. tem preso. E pior, quando você falou do antissistema, concordo plenamente, mas 2013 foi o grande grito antissistema, o maior grito, mais alto que já se ouviu. Em 2014, o país elegeu Dilma Rousseff. Quer dizer, lógico que é um processo de maturação que vai crescendo e aí aflora. Mas, de qualquer forma, hoje o PT, para ganhar a eleição, a Haddad para ganhar a eleição no segundo turno, ele terá que ser menos PT. E já começou a ficar... Aquela entrevista que nós vimos hoje, que talvez alguns telespectadores não tenham visto do Haddad na Globo, ele deu 2 passos importantes atrás, que eram passos importantes do petismo. Ele negou a Constituinte, que ele vinha pregando, a Constituinte exclusiva. Que ele foi, de alguma maneira, imposta naquela contagem. E desautorizou concretamente José Dirceu, dizendo que José Dirceu não fez minha campanha e não será membro do meu governo, não está autorizado a falar em meu nome. Então, o PT, embora concorde contigo que o antissistema e o antipetismo é um pouco diferente, ou se misturam em algum momento, mas são diferentes, o PT terá que ser menos PT para ganhar essa eleição.
É assim que... Ricardo, eu estava prestando atenção no Marcos e aí, de fato, é incorreto dizer que o PT pagou todos os patos do sistema. Porque se você olhar para o desempenho do PSDB, identificado com o governo Temer e do próprio governo Temer... E o MDB também, que olha o tamanho das bancadas no Congresso. Os que mais perderam. Então, a bancada despencou, na Câmara, principalmente. Despencou. Então, na verdade, o PT, talvez o termo antipetismo esteja inadequadamente abraçando tudo. Exato. Mas, na verdade, é um antissistema e o PT foi o que chegou ali para Colou nele, claro, mas o que o Ascânio disse agora que é muito importante, a eleição de 2014, ela deveria ter canalizado para dentro do sistema toda a insatisfação que veio na rua em 2013. Mas aí o que acontece? Dilma Rousseff faz o contrário do que ela prometeu na campanha. E a Aécio Neves resolve chamar manifestação de rua e questionar o resultado da eleição. Aí começa a aparecer uma figura nesse exato momento que diz o seguinte, olha só, o verdadeiro anti-PT sou eu, porque na verdade PT e PSDB são a mesma coisa. Ele começou a fazer o discurso antissistema ali. Quando veio a gravação do Aécio, ele falou, eu falei para vocês que eu estava certo. Aí teve a migração do antipetismo. Agora era o espaço do outsider, né? Durante a eleição toda, você falou que havia um grande espaço. Claro, mas aí, como não surgiu... Uma série de erros que são cometidos a partir de 2013. Quer dizer, o governo Dilma, dando o cavalo de pau que deu, o PSDB questionando o resultado eleitoral e depois apoiando o impeachment, depois apoiando o governo Temer e depois aparecendo tudo que a gente ficou sabendo. Então, assim, destruiu completamente a possibilidade que tinha aparecido ali em 2014 de canalizar a energia de 2013. Então, vem alguém que diz, olha, isso daí é um grande teatro. Isso é um grande teatro e nós temos que passar a moto niveladora em cima. E olha só, as pessoas passaram. Basta olhar a bancada na Câmara, bancada no Senado, é espantoso. Nós vamos ter agora mais partidos representados no Congresso Nacional do que a gente tinha antes. Mais, com cláusula de barreira, com tudo. Agora vai ser mais complicado passar cláusula de barreira. É claro, porque vai ser pior para a governabilidade também. Vai ser uma governabilidade mais difícil. A lei já está em vigor, né? Mas agora o Congresso pode voltar atrás. Essa que é a questão. Sabe? O que eles vão fazer com isso? Passar ou vigorar, né? Agora, um assunto bom para a gente discutir aqui é o seguinte, a renovação foi extraordinária na Câmara e no Senado, e nas assembleias também. Agora, melhorou a representação? Essa que é a questão. Agora, é possível, Ascânio, é possível melhorar a representação quando você recruta e seleciona da mesma forma? Exatamente. Mudou. Você recrutou e selecionou do mesmo modo. Então, salvo algumas exceções, até o Novo teve dificuldade. O Novo, não o partido, mas os elementos novos tiveram dificuldade, porque uma campanha com financiamento público, onde ele foi repartido pelos caciques partidários, esse dinheiro ele beneficiou os que já estavam. Só que mas teve muita gente que perdeu dinheiro. Não deu certo. Não. Teve tentaram manter como a filha do Eduardo Cunha. Agora não significa que quem entrou possa significar uma renovação qualitativa. É uma renovação nominal até agora. Sim, mas tem duas partes que entenderam o que aconteceu em 2013. Quer dizer, a parte que vem junto com o Bolsonaro e a parte, vamos dizer, de uma esquerda que também renovou, porque teve essa renovação. Né? Então, você tem essa renovação pela esquerda e você tem essa renovação pela extrema-direita. O que você não teve a renovação foi esse centro político que achou que ia aprovar a lei eleitoral a seu próprio favor e que ia dar super certo. Isso foi dito com todas as letras, né? O Padilha, numa reunião do Conselhão, disse para os conselheiros ali ouvirem o seguinte, falou, olha, a gente aprovou essa lei para fechar o mercado. Né? E essa era, em alguma medida, a expectativa. Agora, tem um fator aí importante, né? Porque fechar o mercado tem a ver com as regras, tem a ver com a maneira como eles regularam tempo de televisão, reduzindo muito drasticamente o tempo de TV, encurtando a campanha. E nesse espaço surgiu uma novidade brutal, que foi essa campanha por meio de redes sociais, sobretudo de WhatsApp. Né? Isso aí arrebentou o processo. Né? Porque não adiantou. Vamos pegar os dois maiores exemplos. Né? Alckmin e Meirelles, né, tiveram rios de dinheiro e de tempo de televisão e foi um fiasco completo.
Enquanto candidatos pequenos, com pouco tempo de TV, com recursos, pelo menos aqueles que a gente conhece, menos vultosos, tiveram o Eu concordo que com você, mas com um reparo. Você, para ter tempo de televisão, você precisa ter produto também. Então, porque... Não tinha produto. Se você multiplica 0 por 1 milhão, é 0. Né? Então não adianta realmente chegar ali um... Porque a rede social do Meirelles e do Alckmin era muito boa. Pois Era muito boa, mas eles não tinham o que vender. Né? Esse é o ponto. Mas talvez fosse muito boa, muito mais no formato, né, do que propriamente na execução. Teve uns dados interessantes que eu estava escutando hoje o Marcelo Tassi levantando esses dados. O número de retweets, por exemplo, do Meirelles. Que os retweets do Meirelles são na ordem da dezena, enquanto que os retweets do Bolsonaro são na ordem do centena de milhar. Né? Então, não adianta você ter uma rede social toda profissional, feita inclusive por uma equipe profissional e não pelo próprio candidato, talvez perca um pouco aí da autenticidade. Não sei se a autenticidade, no caso do Meirelles, resolveria, mas isso gera pouca replicação e aí não vai ter efeito nenhum. Na disputa legislativa, a rede social é um negócio meio difícil de usar porque ela funciona para candidatos de opinião que entram em polêmica. O Bolsonaro descobriu isso lá atrás, que foi quem melhor se utilizou disso. É o primeiro, talvez seja o primeiro presidente youtuber do mundo, né? Pois é. Como um articulista do Nexo falou. Aquelas primeiro brigas... youtuber eleito presidente. Aquelas brigas com o Jean Willis, que aliás ficou fora, né? Não ficou. Não. Entrou em último lugar. Ganhou Acabou pelo quociente Último eleitoral com 24 mil. 24 mil. Acima de quem teve 50 mil pela quociente. Então, aqueles embates do Jean Willis e da Maria do Rosário, ele já surfou em rede social a partir... já no último mandato, né? Mas os partidos tradicionais, os partidos do Centrão, o MDB, o PSDB, em grande parte também o PT, eles tiveram muita dificuldade de usar a rede social, e principalmente os partidos do governo, se valer de rede social para propagar benefícios das políticas públicas do governo que eles abraçaram, né? Rede social... Não dá polêmica, esse negócio de divulgar política pública. Isso... Então, os proporcionais ficaram perdidos nisso e todos sofreram, né? Os partidos todos da base foram muito mais punidos, os partidos que não foram punidos pelo judiciário foram punidos pelo eleitor. Né? Melo. Olha, ouvindo Maria Cristina, é claro, vamos dar méritos aqui ao Bolsonaro. Ele compreendeu o momento, ele operou muito bem, operou rede social muito bem, mas o jogo também favoreceu ele demais. Né? Primeiro porque o Alckmin acreditava que tiraria os votos do Bolsonaro, se transformando no anti-PT. Então ele não bate no Bolsonaro. Quando ele começa a bater no Bolsonaro, quando ele começa a contradizer o Bolsonaro, já é o final da campanha. Ao mesmo tempo, o PT tinha uma tarefa, que era fazer o Haddad ser conhecido como o sucessor do Lula, como o homem do Lula. Né? Então, o Bolsonaro, no debate, ele passa ao largo. E aí, a fortuna, né? Vem o acidente, vem o incidente, a facada, e ele fica fora dos debates também. E quem vira o foco dos debates, né? Quem apanha de todo mundo é o Haddad. Né? E o Bolsonaro está à parte vendo isso. Esses fatores todos deixaram ele em condições de jogo favoráveis. Para usar a metáfora do futebol, ele não foi marcado. Né? Marcou 2 gols no primeiro tempo, porque não foi marcado. No segundo tempo, já se descobre que o cara joga bola, que ele tem ali as suas particularidades, a marcação vai ser diferente. Mas não tem time, né? Ficou claro ali que ele não tem time. Essa é a questão. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver para o segundo turno, né, Ricardo? Mas tem uma outra preocupação que eu queria ouvir a opinião de vocês, que é a onda internacional conservadora. Né? Como isso chega no Brasil e como isso combina com alguns períodos da história que tivemos movimentos semelhantes, pós-crise, pós-depressão, e que surgiu no mundo inteiro. Né? Governos fortes, Estado forte, movimento a favor do Estado forte. A gente está vendo se espalhar pela Europa, Estados Unidos, né, e América Latina também, essa questão de opções de descrédito da democracia e privilégio de soluções autoritárias. Isso é outra coisa assustadora também, não? E que está gerando uma rede, né?
Exato, A gente exato. tem, se não me engano, agora em abril, foi isso, né? Um encontro do Eduardo Bolsonaro, o nosso deputado aí mais votado do país. Em agosto foi, né? Agosto, com o Steve Bannon, né? Que foi aquele grande estrategista do Trump, de uso das redes sociais, difusão de fake news, que aqui também foi muito frequente em benefício do próprio Bolsonaro. E um encontro em que ele fala que eles estão estabelecendo, ele fala explicitamente que estabelece uma cooperação não em termos financeiros, mas em termos de know-how. Né? E ao que tudo indica, pelo que foi essa campanha de primeiro turno, de fato isso aconteceu. Há quem indica que o Steve Bannon também trabalhou no Brexit. Usando lá todos aqueles dados da Cambridge Analytica e aquele problema todo que deu no Facebook. Ou seja, tem uma rede de articulação aí que está ocorrendo entre setores dessa extrema-direita internacional. Tem gente até que chama isso de internacional fascista, né? Você tem se vê a internacional comunista, teve a fascista. Esse encontro Putin-Trump só se explica... O que tem aí? Né? Tem elementos em comum, tem, claro, um ambiente como propício a difusão disso, mas é mais do que só o ambiente comum. O que você tem também são formas de colaboração, inclusive em transferência, digamos, de conhecimento, de modus operandi, de replicação do que foi aprendido num lugar em outro. E ao mesmo tempo você tem uma crise terrível da política, porque você vive num mundo em que o futuro é bastante imprevisível, por conta de todas as transformações tecnológicas, você não sabe o que vai ser, por exemplo, o mundo do trabalho amanhã. Não é? E você não faz política sem futuro. O que o político vende? A perspectiva do futuro. Isso está cada vez mais difícil. Então, você soma esse esvaziamento, essa distopia, não é? Com essa incapacidade de se colocar e também com esses novos instrumentos tecnológicos que vão ser apropriados para a política, você tem esse rolo terrível que a gente vai levar alguns anos para entender. E o personagem novo, velho, mas que a gente não está levando em consideração, que é o eleitor, né? O eleitor brasileiro provou claramente que é conservador. Estávamos nós enganados achando que ele era, como nós somos, vanguarda, moderado para a esquerda, centro-esquerda, como imaginamos que seja o Brasil. Não, ele provou-se conservador. Ele acha pelo menos até que é está possível... conservador, né, Ascânio? Pelo menos está. O eleitor ele é mostrou que acha, reativo, acha até possível sobrepor-se a alguns aspectos legais, alguns aspectos éticos e morais para fazer valer justiça. Esse discurso de matar bandido, está portando uma arma, mata e bate bala, esse é o discurso que emplacou, que a sociedade brasileira, que o eleitor brasileiro comprou e está revendendo. Então, mas tem um problema, de fato, da legitimidade da democracia. Né? A democracia, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, onde ela se implantou, ela tinha um contrato com o eleitor que era, olha, a gente vai ter crise de vez em quando, mas no longo prazo a tua vida vai melhorar, do teu filho vai ser melhor que a sua, do seu neto vai ser melhor que a do seu filho. Quando chega essa crise de 2008, tem uma quebra de contrato brutal com a democracia. Embora quando a gente pega o Brasil em perspectiva dos últimos 30 anos, esse contrato foi cumprido. Não. Compara o país há 30 anos atrás com o país agora em termos de uma melhora de todos os indicadores que você quiser sem pegar. dúvida, cara. Como aconteceu em todos os quando lugares. vem a quebra, gera frustração e então, parece mas que nada não foi melhorou. qualquer quebra. Sim. Não, eu concordo com você. Não foi qualquer quebra. A recessão que a gente teve foi uma coisa brutal. Você imaginar as pessoas voltando para a linha de pobreza. Então, você tem um acordo que é quebrado, você tem a questão da internet que mudou completamente a coisa, e para retomar o que o Ricardo tinha colocado, você tem um problema geral de representação no mundo. Mas como é que as coisas... como é que a gente vai se representar? Com a crise, não da democracia, mas do welfare state, na década de 70, quando mas esse era o acordo. Esse era o acordo. Esse era o contrato. É. Então, assim, para refazer esse pacto, você tem que refazer a lógica da representação também. Porque daí o que acontece? Os sistemas partidários antigos que vieram desde a Segunda Guerra Mundial, etc. e tal, esses sistemas partidários, eles não servem mais para fazer essa representação. Eles não estão mais funcionando para essa representação. Porque e aí o que acontece? Eles se pegam. Eles não têm uma leitura atual do mundo. Isso, aí o que acontece? Mas eles não querem também desaparecer. Então, eles fazem uma equação que é uma equação perversa. Eles dizem assim, se vocês nos tirarem do jogo, vocês estão acabando com a democracia. Que é o que fortalece a opção autoritária. A opção autoritária vem daí. O que acontece é o seguinte, o que a gente está vendo no mundo é
movimentos-partido ou partidos-movimentos. Tem sempre uma mobilização e um partido, um movimento e um partido que estão vindo juntos nesse mundo novo que a gente está vendo. E esses partidos antigos são partidos de quadros. Não são esses partidos de mobilização, de movimento e tal. Então, essa onda que a gente está vendo no Brasil, ela tem muito que ver com o mundo. Essa onda Bolsonaro é uma onda mundial. Mas o curioso Essa é que os promessa mais também, pobres, Ascani, você falou, essa promessa que o Marcos falou de que as gerações serão melhores e tal, tem um dado que eu recebi aqui hoje do Eustáquio, que é demógrafo, que os 8 anos do Brasil foram os 8 anos piores em termos de crescimento da história brasileira. Os últimos 8? Os últimos anos, 0,7% de crescimento ao ano. Enquanto os outros anos ficaram um pouquinho abaixo do crescimento mundial e tal, mas nos últimos 8 anos é um pouco isso também, um pouco de decepção. E Vai o gerar Eustáquio, insatisfação mesmo. o Eustáquio fala disso, que em 2013 o pessoal que foi para a rua estava sentindo um pouco isso já antes de qualquer analista ter tocado no assunto, mas essa coisa do jovem está sentindo a falta de oportunidade. E era isso, né? Estava no meio desse rolo da depressão. Mas o curioso é da que esse cidadão que o Marcos Nobre falou, que voltou à pobreza, que tinha ascendido e de repente recuou, esse eleitor majoritariamente votou no PT. O PT, aliás, ganhou o voto dos grotões, né? Que no passado ele não tinha. É claro, ele isso da elite e se inverteu. Então, é contraditório isso. Eu fico achando que, às vezes, o eleitor confunde a gente porque a gente subestima o eleitor. A gente acha que conhece ele melhor do que a gente conhece mesmo. Então, mas essa crise não está só nos grotões. Essa crise está na classe média urbana. Não, foi a classe média urbana que votou contra o PT. Sim, nos Estados Unidos tem um termo, white trash. Não é? O branco com grau universitário, que não tem emprego mais, que desapareceu, que ele não tem mais uma formação. Quer dizer, as próximas gerações aí vão mudar de profissão uma dezena de vezes ao longo da sua vida. Você tem uma situação em que a incerteza é tão grande que esse eleitorado de classe média urbana, ele se sente desprotegido. Acresce a isso a violência nas cidades. E aí aparece o cara dizendo o seguinte, olha, eu vou resolver o problema da economia e vou resolver o problema da violência nas cidades. E não é à toa que eu fico me perguntando, chama-se Messias. Né? Fico me perguntando, Carlos, se essa coisa das pessoas não terem mais emprego. O Hamilton Mourão, o Augusto Mourão, como chamou o Bolsonaro, disse 2 vezes durante o primeiro turno que esse negócio do 13º estava na hora de a gente rever. Isso pediu que o Bolsonaro tivesse 46% dos votos. E eu ainda não fui ver, mas eu preciso ir ver. Que percentual da população economicamente ativa que tem hoje 13º. recebe 13º? Exatamente, é isso. Porque nas manifestações eu conversei com muita gente, muito ambulante nas ruas, e as pessoas, eu encontrei famílias de ambulantes que o ambulante principal estava há 10 anos sem emprego, o pai dele trabalhava como ambulante e os filhos nunca tinham chegado a entrar no mercado de trabalho. Eram ambulantes também, então, gerações fora do mercado de trabalho. Então, quando o eleitor vai lá e ouve aquele negócio do 13º, diz, mas o que é mesmo? Eu nem sei o que é isso. O que é mesmo? Não, eu não tenho isso há tanto tempo. A força de trabalho informal no Brasil é muito maior que a formal. Carlos, vamos passar para o outro bloco. A gente vai para um intervalo ligeirinho, voltamos já com o debate sobre as eleições de 2018. Aguarde só um instante, vamos tocar agora no segundo turno. Até já. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre os números da eleição neste domingo e o quadro para o segundo turno. Nesse bloco, vamos situar mais a discussão no segundo turno. O Marcos queria fazer uma provocação inicial, por favor. Não, eu queria saber de todo mundo que está aqui, se cada um fosse candidato ao governo do Estado no segundo turno, o que faria? Começa por você. Do Estado? Governo do Estado. Em qual estado?
Então, aí nós começamos com um problema, porque se todos os candidatos forem apoiar o Bolsonaro, onde é que nós vamos ficar? O efeito é zero. O efeito é zero. Mas o efeito não é o mesmo em cada estado, né? Claro que não. Então, por exemplo, no Nordeste nós temos só dois estados que vão ter segundo turno, né? Mas você vai pegar o caso de São Paulo, ou você vai pegar o caso do Rio, ou você vai pegar o caso do Rio Grande do Sul, né? Como é que vai se dar essa dinâmica? Porque será que você declarar o apoio vai te ajudar ou vai te atrapalhar? E precisa ver o quanto essa campanha vai realmente se nacionalizar, né? Porque tudo bem que teve um sprint aí final do primeiro turno que parece que teve um efeito da nacionalização. A questão é, se no segundo turno os temas propriamente locais, né, ou regionais nesse caso, aparecerem no debate e eles ganharem importância, não necessariamente o apoio ao presidente vai ser a questão determinante. Né? Agora, a questão é ver o quanto isso vai aparecer. Há mais tempo, os candidatos vão entrar num embate direto, mesmo na eleição presidencial, há uma tendência maior de aparecerem as questões substantivas. Né? O que vai fazer em saúde, educação? É menos uma disputa simbólica, como foi em boa medida no primeiro turno, e passa a ser uma disputa um pouco mais concreta. Mas há uma tendência também de questionamento pessoal, que também sai do âmbito maior da política. Quer dizer, como que aquele candidato agiu, qual é a forma dele proceder ao longo do tempo, quais são as credenciais que ele traz. As escolhas que ele fez ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. Isso sai do âmbito. Ele se torna um cretino se, a determinado momento, ele para de pensar como sempre pensou, finge que parou de pensar como sempre pensou, para nesse momento apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o líder nas pesquisas que vai ganhar. Exatamente. E as contradições pessoais. O sujeito aparece 6 meses antes criticando o Bolsonaro e agora aparece pedindo Mas voto. nós vamos ver casos assim nesse segundo turno. Aqui em São Paulo, inclusive, gerou uma situação interessante, né? A vice do Márcio França declarou que apoiaria o Bolsonaro. É uma policial militar, é compreensível porque, inclusive, nesse meio dos policiais militares, ele é muito popular. Em compensação, o próprio Márcio França depois falou, olha, eu nunca tive afinidade com ele, eu não tenho como agora apoiar. Ou seja, até uma divisão entre vice, que ocorre também no plano nacional, aparece aí também. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que, por respeito à sua vice, ele não vai declarar voto. Isso, nesse sentido, é até confortável para ele, né, a situação. Ele falou, vou preservar a relação. Eu acho o segundo turno do Rio talvez o caso mais emblemático de todos, porque o Witzel, que está liderando a pesquisa, mais de já 40%, começaram. Né? Pois é, mas já já começaram a aparecer notícias de que o Witzel ele tem um financiador alinhado com esquemas do MDB fluminense, da Assembleia Legislativa, que é o MDB talvez o berço da corrupção do MDB fluminense, e ele teria vínculos. Eduardo Cunha, esse tipo de coisa? E o Pisciani, né? Pisciani, que na verdade é a origem do Sérgio Cabral, é a Assembleia Legislativa. Sim, ele era presidente da Assembleia. Isso aí viria a desgastar o Witzel no segundo turno como candidato do Bolsonaro, que é esse candidato antissistema, antipolítica, antitudo. Mas aí, como é que o seu adversário, que é o Eduardo Paes, se apropria disso, né? O Eduardo Paes vai ter a dificuldade de explorar esse campo da corrupção. Porque ele foi aliado de Sérgio Cabral. Porque foi aliado de Sérgio Cabral, então... Vai ser complicado. Eu acho a situação no Rio assim... Vão aparecer, de repente, os campeões bolsonaristas e os menos bolsonaristas. O que pode acontecer, campo voltando para a questão do Marcos, é que daqui a pouco a gente perceba que o antissistema não é tão antissistema assim. Não, já começou isso, inclusive, porque o próprio candidato Bolsonaro já começou a acenar para a governabilidade. É uma coisa estranhíssima para um candidato antissistema, tá certo? Claro. Então, o que ele... Mas ele sempre foi meio dúbio nessa questão, é um antissistema. Não, ele sempre foi contra o sistema e não falou nada de governabilidade. Ele disse que Mas 8 anos... Agora não precisava, não lotei os ministérios. Não precisava. Agora precisa, segundo turno vai precisar. Agora, ao mesmo tempo, ele está fazendo a campanha do caos. Ele está dizendo, o Brasil vai virar Venezuela, isso aqui vai ser o caos. Se o outro lado ganhar. Né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo você está dizendo caos e governabilidade, você está olhando assim, como é possível uma pessoa fazer uma campanha antissistema no primeiro turno e no segundo turno
querer dizer que o outro é que é o caos e que ele vai ser a governabilidade. estabilidade, a tranquilidade e a ponderação. Isso foi utilizado contra o Alckmin, porque o Alckmin, Exato. a hora que ele abraça o Centrão, ele traz o símbolo. A campanha de segundo turno vai ser muito complicada. Agora, a minha curiosidade maior era ouvir vocês Vai jogar sobre marcado. como vai remontar a nível nacional. Isso. Não é? O Haddad terá que ser menos Lula para se opor e tentar... O Haddad vai ter que ser Haddad, em primeiro lugar. Não é? Sim. Porque vai ter que se... desvincular. É impossível que um presidente da República possa se submeter a ser outra pessoa. Não pode. Veja, tem uma coisa interessante. Com todos os defeitos do Bolsonaro, na hora que o Mourão ou o Paulo Guedes destoam, ele vai lá e exerce a liderança. Isso não aconteceu com o Haddad em relação a alguns membros do PT. Agora sim ele faz a crítica ao Zé Dirceu. Agora sim ele vai assumir, né? Ou parece que vai assumir. Mas do Zé Dirceu, que é um cara que está fora da campanha. Sim, mas ele vai... Diferente do caso do Bolsonaro, que está falando dos que estão dentro. Veja, a Maria Cristina começou dizendo que o Bolsonaro chamou o Mourão de Augusto Mourão. Não é? Ele vai ter que chamar a Gleisi Hoffmann de Deise Hoffmann. Sim. Ele vai ter que mostrar que não tem. Antônio Inácio. Não tem essa importância. Isso vai ser mais difícil. Ele vai ter que mostrar que não tem essa importância, que o presidente da República é ele. Não é? Mas eu ele acho com que- as conexões dele, com a história dele, com a visão de mundo Eu acho que ele dele. deu um sinal hoje, viu, quando ele foi a Curitiba hoje de manhã. Eu acho que essa é a última visita dele ao Lula, Exato. pelo menos até o final do segundo turno. Ele foi rapidamente, depois não deu entrevista na porta da Polícia Federal, foi para um hotel, para não caracterizar que ele estava ali, e disse que o Lula mandou ele ir para a rua. Vai para a rua fazer campanha. Eu acho que já é o sinal de que, olha aqui, não Em vou voltar compensação, aqui. Ascânio, o que rolou o dia inteiro no WhatsApp foi um vídeo dele falando bem do Lula há 2, 3 meses, dizendo que o Lula ia ser candidato, que o Lula ia voltar à presidência da República. Aí a gente vai conviver olha com isso a vida inteira. O fake news aí. Mas ele É que é o precisa fake se pelo des- tempo, se né? desgrudar Porque do Lula. não é um vídeo de agora. E não né? só do Lula, do PT. Ele não pode ser o candidato do PT. Claro, Tem que ser o claro. candidato. Ele tem que atrair todos os outros candidatos que foram Ele tem que ser o candidato de uma anti-Bolsonaro. frente Ele tem que democrática. criar um movimento anti-Bolsonaro. É isso uma que ele frente tem que- democrática. Isso tem uma exigência muito clara. Quer dizer, em nenhum momento a candidatura dele pode aparecer como uma candidatura vingadora. Como alguma coisa, e agora é a hora do PT se vingar, não. exatamente. Ao contrário. Exatamente. Tem que Não, ser. é. Essa candidatura é uma candidatura que não veio Suprapartidária. suprapartidária, que não veio aqui para mas se tem um vingar de detalhe, ninguém. Marcos. Agora, tem um problema concreto, que foi o que o Ricardo colocou. Nós temos 30 partidos representados na Câmara dos Deputados. Nós temos um Senado completamente fragmentado. Então, assim, quem é que vai conseguir organizar isso? Quer dizer, existem duas possibilidades. A impressão que dá é que a única proposta que teria o Bolsonaro seria uma continuidade do governo Temer, na melhor das hipóteses, tá certo? Ou seja, uma crise permanente. No caso do Haddad, ele teria que propor uma solução como a portuguesa. A geringonça? A geringonça. Ele teria que propor a geringonça, porque você tinha em Portugal um governo ultraliberal, que foi rejeitado pela população, como tentou ser o governo Temer, e a resposta foi uma união contra, e uma união ampla, amplíssima, que ia até o início da centro-direita. Então, assim, se não houver essa disposição de propor um governo de conciliação democrática Com nacional. mudança de programa, com Mudança de projetos. programa, negociação com todo mundo, etc. e tal, não vai ser possível superar esse super antipetismo que está misturando antissistema com antipetismo. Por quê? Porque está se identificando o sistema político com o PT. Fala assim, olha, o PT não está aqui mais uma vez para se beneficiar. Ele está aqui para distribuir poder e não para concentrar. Se não for essa a mensagem, não tem como. E o Haddad Mas não tem tem uns nada a detalhes. perder, porque os 30% Exato. de votos É. que ele teve nesse primeiro turno, ele não vai perder. Esses eleitores são fiéis do PT. Mas ele da vai ter que esquerda. fazer o seguinte, são duas mãos, né? Eu escrevi a respeito disso. Ele vai ter que dar uma mão à conciliação, mas a outra palmatória. Ele vai ter que assumir os meia-culpa. erros. O preço que ele vai ter que isso. pagar para que recebam essa mão à conciliação é dar essa aqui a palmatória, reconhecer os erros. Não vai ter jeito. Agora, mesmo esse reconhecimento de erros tem um limite em campanha, né? Claro. Porque você não pode também se autoimolar na campanha. Isso aí você poderia fazer um reconhecimento, digamos, mais profundo,
antes da campanha. Porque aí você chega ali já, digamos, depurado. Agora, fazer a depuração Mas, de alguma durante a forma, campanha, vai ter que reconhecer que houve erros no campo econômico. Não, isso tem que e fazer houve mesmo. erros no campo da ética. A parte do econômico é Pois é. até mais fácil, né? Porque, de alguma forma, já falou tudo isso quando fez a crítica a Dilma, né? Falou Ele que escreveu, houve um erro na Petrobras, que houve erro em política macroeconômica. Agora, Falou no isso. campo da ética, o problema é, e quando chegar perto do Lula, e como é que faz? Essa é a parte mais difícil. Agora, né? para isso, o Haddad tem que ser menos tolhido, né? No primeiro turno, Sem dúvida nenhuma. ele agiu, ser o quê? falou, menos tolhido. Ah, tá. Ele agiu, ele falou como um candidato monitorado, Sim. como um candidato permanentemente monitorado pelo PT. Teleguiado. Teleguiado. Você percebia nitidamente como ele estava se esgueirando do ali PT, dentro né? dos limites que lhe foram postos pelo partido. E desconfortável. Agora, eu consigo ver de uma maneira muito mais clara qual tem sido a estratégia do Bolsonaro para conquistar o centro. Ele que precisa menos que o Haddad desse movimento, né? A gente comentava aqui antes, parece engraçado, parece uma coisa assim grotesca, mas é isso. Quando ele perguntado sobre o centro hoje de manhã, como vai fazer para conquistar o centro, ele falou, olha, eu achava que pai de menino era fornecedor e pai de menino era consumidor. Eu não penso mais isso. Então, ele despolitiza. Ele despolitiza por completo. Ele vai para o popular. Então, não é que eu vou buscar o centrão, caro eleitor. Eu não me misturo com essa gente. Eu não penso mais isso. Então, sou eu, não são as forças que eu vou buscar. Então, Agora, assim, não há mágica, né? Não há mágica, porque, de uma forma ou de outra, esse centrão, ao qual ele não quer se juntar, tem a maioria dos votos na Câmara e no Senado. E para governar, ele vai Exatamente. precisar... Aliados Não há naturais. Serão Sim, aliados né? naturais. Então, de duas uma, ou ele fecha o Congresso, Mas para ganhar como a ele eleição, falava lá atrás, ou ele negocia, ou ele vai para o impasse. Mas o que ele pode fazer, ele está adiando isso. Mas para ganhar, mas eu Ele estou tá falando para ganhar a eleição, não para governar. Ele está evitando se confrontar Claro. com essa situação ainda na campanha. Mas né? o problema Agora, ele é vai para o governar, né, impasse e gente? quem arbitra o impasse? Não, mas o problema é governar, porque ganhar a eleição não é o mais difícil. O problema é resolver a fratura que tem nesse país. E se alguém não fizer uma campanha pensando no que vai acontecer depois da eleição, não adianta ganhar a eleição, porque não vai levar. E assim, o Haddad tem essa vantagem que o Ascânio falou, que é a seguinte, se ele perder, a culpa é dele. Se ele ganhar, quem ganhou foi o PT. E ele sabe disso. Então, assim, ou ele assume essa campanha, diz, essa campanha é minha, sou eu o candidato, e tem que ser pensando para muito depois da eleição, ou então não tem sentido ganhar a eleição. E, Marcos, é uma campanha Na verdade, não está anti-Bolsonaro. se Isso discutindo fica uma muito eleição, claro está na se campanha. discutindo um desafio histórico. Sem dúvida. É um desafio histórico. Sem dúvida. Tem que ter, Não, tem que porque ter claro que tem- inclusive, talvez seja o caso de abrir mão de reeleição, para estabelecer um pacto. Sim, sim. Mas é que o outro lado, claramente, parece estar jogando na fratura, né? Então, precisa Então, enquanto o outro ter lado joga que no dizer, não. anti-PT, eles têm que jogar no anti-Bolsonaro, que é muito forte também. Quantas milhares de pessoas, Sim. centenas de milhares, milhões de pessoas, não conseguem nem ouvir falar o nome do Bolsonaro, passam mal. Os índices Então, de rejeição mostravam isso. Enormes. Claro Pela que o Bolsonaro primeira vez, a não rejeição ganhou foi ainda, maior do mas que a aprovação. vai ganhar se o PT for candidato, se o Haddad for candidato do PT. Ele Precisa ganha. ver se o PT está à altura da tarefa histórica. Não sei se o que PT foi está, acho que o colocado. PT não está, mas o Haddad pode ser que Justo, esteja. se ele Acho assumir que a acho que o campanha Haddad dele. é capaz de fazer. Exato. Ele Vamos pode ser o continuar. candidato não só do partido, mas Cláudio, dessa vamos- frente. Né? Exato. Vamos continuar no próximo bloco, que já terminou aqui o nosso tempo, e a gente vai para um intervalo rapidinho. Quarto e último bloco começa daqui a pouquinho. Voltaremos em alguns minutos. Até. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre as eleições deste domingo, concentrando aqui a conversa agora sobre o que fazer no segundo turno. Estamos discutindo aqui algumas possibilidades. Eu queria, assim, agora, como vai ser, qual é o lugar do Ciro nesse segundo turno? Quer dizer, como reaproximar o Ciro, que é o donatário aí do maior capital de votos aí. Como é que vai ser
reaproximação. Ele já declarou que apoiará o Haddad, mas tem que ser alguma coisa mais profunda, não? Eu acho que teria que ser dado alguma função a ele na campanha e também acenar com o que ele viria a fazer no eventual governo do PT. Né? Alguma função na economia, na mobilização do setor produtivo, né? O Ciro fez muitas propostas ao longo do primeiro turno. Agora, se engajá-lo no segundo turno, ele tem uma penetração grande no Nordeste, onde o Bolsonaro avançou. Eu acho que se engajá-lo efetivamente na campanha, foi segundo colocado no Rio, se engajá-lo efetivamente na campanha, e talvez não haja grande dificuldade disso, porque o Jacques Wagner, eleito senador pela Bahia, tem uma ótima relação com o Ciro e vai participar agora muito ativamente da campanha do Haddad. Então, assim, aparentemente não há empecilhos a que isso aconteça. A questão é saber se o Ciro vai topar. Né? Mas eu acho que tem uma questão mais ampla. O Haddad precisa refazer o seu Estado-Maior. Eu acho que é o Ciro, é o Jacques Wagner, são os governadores que se elegeram no Nordeste. Eu acho que é puxando gente para a coordenação da campanha e não ter uma coordenação só de petista. Quer dizer, hoje teve uma reunião... Eventualmente até alguma coisa mais ampla que isso. Não, hoje teve uma reunião com os de sempre. Né? Eu vi no rádio que estava reunido num hotel com os de sempre. Não pode mais ser os de sempre. Mas no primeiro dia Tá até bom. compreensível isso, né? Tá bom, mas... falando amanhã. Agora, amanhã já é outro dia. Então você tem que imaginar o Ciro, você tem que imaginar de algumas pessoas que estavam na campanha da Marina, você tem que puxar setores do centro, do PSDB também. Sim. Você tem que ter uma coordenação ampla para caminhar já, nesse momento, na direção dessa governabilidade que o Marcos se refere. Agora, em relação ao Bolsonaro, para ele é mais fácil, é jogar para empatar, não tomar gol. Está ganhando, se não tomar gol, ele está eleito. Né? Jogar na retranca, né? Vocês não acham que há uma ausência muito grande de mobilização do PT rumo ao empresariado? Porque eu me questiono às vezes se essas lideranças políticas hoje movem eleitores. Se o PT não der sinalização para setores produtivos do que pode vir a fazer, acho que essa mobilização do empresário, ela serviria para mostrar para esse eleitor de centro que teme o que será o país numa eventual volta do PT, que o PT tem responsabilidade. Vai ter que, mais do que sinalizar, vai ter que praticamente dizer quem vai ser o ministro. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que não é o PT. Eu acho que, eu insisto, não vai ser o PT que vai fazer esse chamamento. Ou esse... É o candidato. É o candidato suprapartidário que trará essas pessoas. Por exemplo, ter o apoio do Ciro é absolutamente normal. O Ciro espontaneamente vai declarar o apoio ao Haddad. Agora, dizer isso e ficar em Boa Viagem na praia, ou no Pôr de Galinhas na praia, não significa nenhum apoio. Tem que fazer isso que você falou. Tem que articular e dar organicidade. Trazer parte do programa desses outros candidatos e apoiar essas partes de programa que o PT nunca contemplou, para poder atender, inclusive, aos empresários. O que a Maria Cristina está dizendo, e eu tendo a concordar, é que essas lideranças que foram derrotadas, o simbólico é muito importante, mas dizer que elas vão transferir todos os dados, como fez o Leonel Brizola lá em 89, isso é pouco provável. Agora, você vai ter que trabalhar com outros símbolos também. E eu acho que no campo da economia, isso vai ser o mais importante, porque... E aí, vai ser o Lula 1 ou vai ser a Dilma? A Dilma não teve nenhum empresário, né, nos ministérios. O Lula teve vários empresários. E qual é o feitio? Teve um rompimento. Qual é o rosto do ministro da Fazenda? Qual é o rosto do Banco Central? Nisso que Maria Cristina está dizendo, tem uma coisa muito importante que é o contraste. A ideia de que você é capaz de congregar forças, não partidos, não é apoio de partidos, mas forças políticas e forças produtivas. Você é capaz de congregar, você coloca o adversário numa situação muito difícil. Porque o Bolsonaro dificilmente conseguiria mostrar algo semelhante.
Porque ele pode fazer o discurso da congregação nacional, etc. e tal, mas o discurso dele é um discurso contra, não é um discurso a favor de algo. Então, se você congrega as pessoas, você obriga o teu adversário a tentar construir algo positivo também. Porque, olha, até o momento nós não tivemos debates. Nós vamos começar a ter debates agora. Eu quero ver o Bolsonaro enfrentando de fato o debate. Será que ele vai... Agora ele não enfrentou. Enfrentar o debate, Porque... vamos para o mesmo ponto. E qual é o time do Bolsonaro? Qual é a Então, não equipe do existe, Bolsonaro? é isso que eu estou dizendo. Se monta um time do lado do Haddad, vai obrigar o Bolsonaro a montar um time do lado dele. Você vê que o Bolsonaro, na primeira aparição dele depois da eleição, foi ao lado do Paulo Guedes, né? Ele, como se disse, Carlos, tinha o ministro da Economia dele do lado. É isso aí. Não parecia muito empolgado. Não parecia muito empolgado, mas tanto pito que ele levou, Eu acho que mas estava ali do lado. Um desafio do Haddad, lembra que vocês todos sabem dessa história, no final dos anos 70, a mobilização dos empresários pela derrocada da ditadura foi super importante. Até que ponto hoje você consegue despertar esse apelo pela democracia junto ao empresariado nacional e carrear isso para uma candidatura como a do Haddad, né? Hoje o sentimento antipetista do mesmo é forte demais. É muito forte. Vê a CNI, a palestra onde ele foi aplaudido, onde o Ciro foi vaiado. Pois é, mas se o Haddad de antemão já desistir... Exato. Não pode desistir, claro. não. Então já não... Exato. Então, Claro que tem que arruma ter a lugar. mala e O vai Lula embora pra cá. Inclusive para mostrar que haverá diálogo, eloquente né? com o José de Alencar como vice. Sim. Né? Ele já definiu a sua vice, que é a Manuela Dávila. Agora, um diálogo com o Josué Gomes, por exemplo, me parece possível. Por que não? Aliás, já devia ter feito, né? Ainda no primeiro turno. Se não correr atrás disso rapidamente... Que é até um nome que faria sentido pensar para o Ministério da Fazenda. O tempo passa muito rápido, né? O são tempo 3 passa muito semanas, rápido no segundo turno. Agora não dá para brincar. A questão é o seguinte, o segundo turno era o mais previsível. Quem que se preparou para o segundo turno? É isso que a gente vai ver. Quem que planejou o segundo turno? Quem tem estratégia para o segundo turno? Não é? O Bolsonaro tem uma estratégia certa. Bolsonaro, não. E às vezes é pelo menos uma estratégia. Uma qualquer que estratégia, seja qualquer né? que seja. Bolsonaro estabeleceu uma estratégia para o segundo turno, porque ontem me parecia que o Haddad teve 46% dos votos e o Bolsonaro teve 29% dos votos, porque ele estava estático na frente daquela câmera de internet, do lado do Paulo Guedes, reclamando das urnas, reclamando do resultado, dizendo que o sujeito teve 46% dos votos, quase ganhou a presidência da República no domingo, era para estar eufórico, comemorando, para estar mobilizando o seu eleitor. Reclamando das urnas eletrônicas. Será que não preparou? Mais uma vez a falta do time, né? Tem medo. É um arranjão daquele time que você monta na última hora, vamos fazer um rachão ali. Rachão, junta um grupo de pessoas e vai jogar bola, e aí alguém é goleiro, não vai dividindo o goleiro entre eles ali. Não, Isso tem um sentido muito claro, né, Carlos? No momento em que ele questiona o resultado, ele está dizendo para o eleitor, olha, na verdade, eu já devia estar lá. Se eu não estiver lá, é porque tem alguma coisa errada, eu não vou aceitar. Então o eleitor vai dizer, não, gente, deixa eu confirmar, porque senão vai ser mais confusão e eu quero paz. Então é criar esse ambiente junto ao eleitor, de que... Ele aposta tudo no eleitor, né? É isso, é para o eleitor que ele Essa fala. relação direta é o que se chama de populismo, né? E apelar para essa ilegitimidade das instituições, para a desconfiança delas, para essa solução direta na relação com o povo, é o que se chama classicamente de populismo. Quer dizer, ele está atropelando toda a estrutura institucional, mesmo antes de ganhar, ao lançar esse tipo de desconfiança, né? Estavam colocando fogo em urna eletrônica ontem na Fiesp, gritando queima, queima. Bolsonaro com um enorme boneco inflável de um militar. É incrível como esse eleitor compra tudo que ele vende, né? É inacreditável. Eu já vi tanta besteira, tanta bobagem. O sujeito fazendo ódio ao senso comum contra o conhecimento. Pois é inacreditável. Quer dizer, é um absurdo. A que ponto nós chegamos? Agora, contra a ciência nos Estados Unidos. Contra a ciência, e a questão das urnas, por mais que a gente tenha estudado e tenha
sido auditoria, a OEA teve presente, verificou as urnas, por mais que você diga que não é aí que a porca torce o rabo, não é aí que você vai encontrar problemas. Não, questiona-se as urnas, porque, afinal de contas, não tem o papelzinho, etc. Tal, as urnas. É que o candidato agora, será que se essas urnas são ilegais? É por isso que ele é antissistema. O candidato antissistema tem que fazer isso, ele não pode reconhecer nada a não ser a vitória dele. É isso. Claro, mas como é que a pessoa compra? Como é que o eleitor acredita nisso? Porque simplesmente não lhe foi dada uma alternativa decente de reforma desse verdade. sistema político. Aí você vai, a Maria Cristina escreveu isso faz muito tempo, que essa eleição ia ir pelos extremos, que não ia ir pelo centro. Esse que está acontecendo. Agora, o problema é o seguinte, ir pelos extremos no primeiro turno é uma coisa. Ir pelos extremos no segundo turno significa que se nem no segundo turno a gente tiver debate, nós estamos numa encrenca do tamanho de um bonde. Se a gente não tiver sequer debate no segundo turno... Porque o segundo turno é para puxar para o centro, né? Não, e o segundo turno, além de puxar para o centro, é para dizer, olha, ser antissistema não pode significar destruir o sistema. Sim. Não pode ser a mesma coisa. Né? Então, assim, foi dado um recado para o Legislativo muito claro. Pegou todas as pecinhas do Lego e desmontou. Agora, no segundo turno, quem tem maior capacidade de remontar isso de um jeito que seja aceitável para quem votou. É isso que está em discussão ali no segundo turno. E é isso que eu acho que a gente tem que É interessante como ele transitou, né, de um discurso antissistema relativo à forma como se faz política no Brasil. É o toma lá da cá, é a troca de cargos por apoio no Congresso, é a proteção dos colegas que se envolvem com malfeitos, coisas do tipo. Por uma contestação do sistema, naquela parte do sistema que nunca foi um problema, que é o processo de votação. É isso aí. Ou seja, isso aí não era aliás, ao contrário, né? O Brasil teve problemas no processo de votação na República Velha, teve problemas, inclusive, na democracia pré-ditadura militar, porque você tinha aquele problema de cédula que o partido imprimia. Se o cara não tinha cédula impressa ali, botavam a do outro partido, ele não tinha como votar naquele que ele gostava, todo aquele tipo de problema. Você vai aprimorando esse processo, até durante a ditadura militar aprimorou o processo do ponto de vista do procedimento de votação. A gente chega ao momento da urna eletrônica, que inclusive faz despencar o número de votos nulos e brancos, né? Porque, afinal de contas, o eleitor erra muito menos na hora de votar. Você já não tem mais aquele arbítrio do escrutinador, que às vezes pegava o nome de um candidato que ele achava que não era e anulava o voto que não deveria, ou rabiscava alguma coisa que não podia e o voto também anulava. Esse tipo de coisa some com a urna eletrônica. Ou seja, não há nenhum problema aí que tenha sido identificado em algum momento. Aí, de repente, você inventa isso. Do nada. Ele ou seja, mesmo, um antissistema sobre questões que nem estavam em Quantas vezes xeque. foi eleito pela Marcos, sobre a destruição 7 vezes, elegeu o filho como mais votado do país. Quer dizer, se é um problema na urna eletrônica, como é que o filho dele teve o recorde de votação da história? A candidata a deputada estadual teve um recorde de votação, superou até o do filho. Mas quando é assim, a urna não falhou. Quando foi assim, a urna Mas não agora, falhou. sobre o que o Marcos falou da falha destruição do outro lado. sistema, vocês acreditam que a democracia está em risco com o Bolsonaro? Eu sinceramente, posso ser ingênuo, mas eu acho que não está em risco. Acho que nossas instituições são bastante fortes, sólidas, para impedir qualquer aventura do... O que vai acontecer com o Bolsonaro no governo é aquilo que você falou, crise permanente e um subproduto que a gente vai encontrar nas ruas, que são milícias dando porrada, batendo em gays, em jornalistas, isso em cientistas políticos, em professores, em artistas. Mas mais que isso, empoderados por esse discurso. As nossas instituições não Mas você acha que vocês têm um golpe Nossas de Estado? instituições não estão funcionando. Se estivessem funcionando, não precisávamos Se estivesse A funcionando, eu não democracia estava aqui. corre risco? Então, mas ela não vejo isso. a única chance dela não correr risco é porque as pessoas vão sair para defender a democracia. Nisso eu acredito. Que se a democracia estiver em risco, as pessoas vão sair à rua para defender a democracia. Mas porque você tem uma sociedade que está muito vibrante. Essa vibração da sociedade, organização em coletivos, organização de todos os tipos na base da sociedade, ainda não chegou ao sistema político. É importante, Marcos, mas mesmo que isso... está chegando o fato... Esta eleição, gente, eu nunca vi tanta gente discutindo candidato proporcional. Começou. Né? Sugerindo, e as pessoas sugerindo por rede Começou a WhatsApp. mudar, mas eu estou dizendo, nessa energia eu acredito. Agora, nas instituições tais como estão, eu não acredito, porque cada ministro do STF, por exemplo, acha que ele é a instituição, ele pessoalmente.
Não tem quando mais a você instituição. desce nas Se você instâncias não percebeu, judiciárias no também. domingo à noite, depois que o Bolsonaro fez aquele desafio à urna eletrônica, ao sistema de votação, o que a gente viu? Toda a cúpula do estamento jurídico dos poderes junta. Estava lá presidente do TSE, presidente do Supremo, advogada-geral da União e a Procuradora-Geral da República. E o movimento de 64. Juntos numa bancada para defender a urna eletrônica. Mas contra o candidato. Precisamos sair, Cláudio. Na prática, contra o candidato. Infelizmente, a gente teria muito assunto ainda, mas nosso tempo acabou. E agradeço a participação do Marcos Nobre, do Ascânio Selene, da Maria Cristina Fernandes, do Carlos Mello, do Cláudio Couto e do nosso inelegível, porém que irá para o segundo turno, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Para a próxima segunda-feira, dia 15, convidamos os 2 candidatos ao governo de São Paulo eleitos para o segundo turno. A ideia é entrevistá-los no mesmo dia, decidindo a ordem por sorteio, na presença de representantes da campanha. No dia 22, será a vez dos candidatos à presidência. Boa noite, boa semana e até segunda-feira.